10 momentos que jamais acontecerão novamente na Fórmula 1. Vou ter que ver. Imagina você estar quase finalizando a corrida e o seu companheiro confunde Fórmula 1 com skate e faz uma manobra dessas antes de finalizar a corrida. Que isso? Ou imagina você estar correndo normalmente e uma mola quase te mata. Acho Isso aí eu vi, essas duas, ao vivo. É só você ficando preso 28 segundos em chamas dentro de um carro de Fórmula 1. É do Grosjean essa, né? Vitórias épicas a largadas malucas, existem dias em que a Fórmula 1 parece desafiar as leis da lógica. Dias em que pilotos voam, carros desafiam o impossível e o mundo assiste sem piscar. Algo que ninguém jamais imaginou ver. São momentos que não foram desenhados em estratégia alguma. Eles simplesmente aconteceram. Eles mudaram histórias, mudaram vidas e marcaram o esporte para sempre. Por isso hoje, eu vou mostrar para você os episódios que mesmo contado 1000 vezes, ainda parece mentira. Corridas vencidas sem pneus, acidentes que desafiaram a morte e momentos tão raros que se você tentasse recriá-los, provavelmente nenhum em 1 milhão daria certo. Olha o Frentzen, vem para fechar a volta, vem atrás da pole, olha o cronômetro, lá vem o Frentzen. Não acredito. Eu disse que seria impossível. Não é possível. Que roteiro nenhum poderia prever isso. Opa, Felipe Massa batendo aí. Deu uma escapada. É muito estranho. É muito estranho a forma com que ele passa absolutamente reto. Pô, esse dia foi A informação puxado, que mano. chega é que tem um objeto na pista. Tem um objeto na pista, uma espécie de uma porca. Encavalou na variante del retífilo. Uma imagem inédita. Uma imagem incrível. O Vamos Grande ver. Prêmio da Inglaterra de 2020 estava sendo uma corrida tranquila para um campeão do mundo. Lewis estava liderando e parecia intocável, mas Silverstone tinha outros planos. Primeiro Valtteri Bottas, o companheiro de Lewis na Mercedes, sofre um estouro no pneu, que o joga da segunda para a 11ª posição. Pô, Bottas E é muito pouco azarado, depois, Carlos Sainz também sente o mesmo drama e o paddock inteiro entra em alerta. A teoria era que tinha alguma coisa errada com os pneus, até que na última volta veio a confirmação. Hamilton sente o impacto. Seu pneu dianteiro esquerdo estoura de repente e o carro se torna praticamente incontrolável. Enquanto isso, Max Verstappen, que havia parado para colocar pneus novos, vinha voando atrás dele. E a diferença despencava. 30, 20, Olha 10, isso, sem 5 pneu, viado. segundos. Ninguém sabia se Hamilton ia conseguir cruzar a linha. Mas ele conseguiu. Em câmera lenta, arrastando o carro com o braço forte de um campeão, Hamilton vence o Grande Prêmio da Inglaterra com apenas 3 pneus. Um momento em 1 milhão que ficou para a história da Fórmula 1. I think something happened to my left tire also. So Verstappen 30 seconds behind. 10 seconds to Verstappen. And 9 seconds to Verstappen. 7 seconds to Verstappen. Is that the last lap? That's it. You've done it. British Grand Prix victory for the most wins at home. It's Lewis Hamilton who takes the race. O Caralhada. mundo da Fórmula 1 já viu muita coisa inacreditável, mas no dia 25 de outubro de 1997 em Jerez de la Frontera, na Espanha, o que aconteceu foi simplesmente impossível de se repetir. A temporada estava pegando fogo. Michael Schumacher da Ferrari e Villeneuve da Williams duelavam ponto a ponto pelo título mundial. E a Espanha era o cenário perfeito para um confronto épico. Jerez. A pista de Jerez estava quente, rápida, traiçoeira e cada milésimo de segundo parecia pesar como uma tonelada na luta pelo campeonato. No classificatório, os carros saíram dos boxes cuspindo fogo. A tensão era palpável. No paddock, na arquibancada, no rádio entre os engenheiros e pilotos, era a última classificação do ano. O verdadeiro tudo ou nada. Jacques Villeneuve foi o primeiro a dar o bote. Fez uma volta impecável e BUM! 1 minuto, 21 segundos e 72 milésimos. Mas então, Michael Schumacher, o maestro da velocidade, respondeu à altura. Ele cravou o mesmo tempo. 1 minuto, 21 segundos e 72 milésimos. O paddock congelou, o cronômetro parecia ter quebrado, era inacreditável. Mas para deixar o impossível ainda mais surreal, Frentzen, companheiro de Villeneuve na Williams, também completou sua volta voadora. E o tempo, isso? piloto? 1 minuto, 21 segundos 3 tempos e iguais? 72 milésimos. 3 pilotos, 3 voltas, 3 tempos exatamente iguais. Impossível. Até o milésimo. 1 em 1 milhão. Isso nunca aconteceu na história da Fórmula 1. Aí você vê que anda no limite, o Villeneuve balança o carro, usa toda a zebra, chega a colocar uma roda na terra, já deixando a encrenca para Michael Schumacher, que também está na pista.
Aí Villeneuve fechando a sua volta, 1:21.072. Você está torcendo para quem? Para Villeneuve ou para Schumacher? Olha como o Schumacher usa toda a pista e mais um pouco. Agora puxar à esquerda, uma freada forte, 3 mudanças de marcha. Corrige o carro, de carona com Schumacher. Aí vem ele para conquistar a pole provisória. Fecha o tempo Schumacher. Acaba em segundo com exatamente o mesmo tempo de Villeneuve. Olha o Frentzen, vem para fechar a volta. Vem atrás da pole. Olha o cronômetro. Lá vem o Frentzen. Não acredito. Eu disse que seria impossível. Que roteiro nenhum poderia prever isso. Villeneuve. Moleque, inacreditável, velho. 1:21.072. Schumacher. 1:21.072. Galvão Prime, né? Frentzen. 1:21.072. Os 3. Absolutamente inédito. Outro classificatório que ficou para a história foi o do Grande Prêmio da Hungria de 2009. Mas não foi por causa de tempos iguais, e sim por uma mola. No final de uma das etapas do circuito, uma peça de 800 gramas se soltou da Brown GP de Rubens Barrichello a mais de 250 km por hora. Era pequena e insignificante para um carro de Fórmula 1. Mas a velocidade a transformou num verdadeiro tiro de AK-47. Em frações de segundo, a mola voou e, como se tivesse um endereço marcado, acertou em encher o capacete de Felipe Massa, que vinha logo atrás. E o impacto fez Massa perder os sentidos antes mesmo de tocar o freio. Assim, seu carro seguiu reto sem controle, atravessando a caixa de brita e batendo violentamente contra a barreira de pneus. Por longos minutos, a Fórmula 1 segurou a respiração, tentando entender o que tinha acontecido. Enquanto isso, Massa era retirado do carro desacordado e levado a... Se não tem um capacete firme ali, era morte, pô, não era não? Era um abraço do gaiteiro. às pressas para o hospital. O diagnóstico? Uma grave fratura no crânio causada por uma mola. Um trauma que poderia ter lhe custado não apenas a carreira... A mola chegou a ultrapassar o capacete? A quebrar a viseira e bater no rosto dele ou não? Só deu a porrada e saiu. Porra, aí esquece. mas a vida. Ele passou por uma cirurgia de emergência e, contra todas as probabilidades, Massa voltou. Voltou à vida como se nada tivesse acontecido. E ainda voltou a correr. Opa, Felipe Massa batendo aí. Moleque, mas caralho, viado. Que isso, mano? A mola, mano. Uma mola quase tira a vida do Felipe Massa, pô. Deixa eu ver. Capacete Massa. Que loucura, moleque. Olha essa foto, mano. Que? Moleque, que doideira, moleque. A mola estraçalhou o capacete, mano. Se o capacete não é muito pica, dá merda. Se não é muito pica o capacete, dá merda, tá ligado? Dá merda certo. É porque o capacete é muito foda, tá ligado? Muito foda o capacete. Se não é muito foda, deu merda. É milagroso mesmo o bagulho. O Massa já falou disso, se fosse o capacete antigo, ele tinha ido... O impacto foi equivalente a um tiro de AK-47. Tá doido, mano. Tá maluco. Abriu a cabeça dele, tem uma placa de titânio na cabeça. Deu uma escapada. E é assessor de imprensa. Agora vem a imagem. Agora vem a imagem. É que ele via normal e passou absolutamente reto. É muito estranho. É muito estranho a forma com que ele passa absolutamente reto. A informação que chega é que tem um objeto na pista. Tem um objeto na pista, uma espécie de uma porca. Será que ele momentaneamente perdeu a consciência? Agora tem uma proteção a mais pra isso? Em Monza, Tem, né? Agora essa porra aqui também é uma proteção, né? Esse bagulho aqui também é uma proteção, né? Templo da velocidade. De um lado, Lewis Hamilton, o heptacampeão, o homem que redefinia a grandeza da Fórmula 1. Mas do outro, Max Verstappen, o jovem furioso, disposto a derrubar o rei a qualquer custo. O campeonato de 2021 estava fervendo. Cada ponta era uma guerra e cada curva uma batalha. Mas na saída dos boxes daquele grande prêmio italiano, Hamilton voltava para a pista e eis que surge Verstappen faminto e determinado a deixar Lewis para trás. Mas o inglês não iria deixar barato. Na freada da primeira chicane, os dois mundos colidiram. Max forçou por fora, Hamilton manteve a linha por dentro e num instante brutal, os carros se tocaram. A Red Bull de Max voou por cima da cabeça de Hamilton. O pneu traseiro do carro do holandês raspou no capacete do inglês. Enquanto o halo, aquele arco protetor de titânio que tantos criticavam no começo, salvou a vida do heptacampeão. Mano, se não tem o halo, quem é de halo é o Lewis Hamilton, né? Verstappen no oitavo, olha só, voltou no bolo. Ele vai tentar ficar à frente do Verstappen, Hamilton e Verstappen, os dois lado a lado de novo. Não tem espaço, opa, o acidente. Encavalou,
encavalou na frente del retífilo. Uma imagem inédita, uma imagem incrível. Já no dia 29 de novembro de 2020, o Grande Prêmio do Bahrein começava sob o calor incandescente do deserto. Parecia mais uma corrida qualquer, até que o destino resolveu escrever uma história inesquecível. Logo na primeira volta, Romain Grosjean, piloto da Haas, tentava ganhar posições no meio do pelotão, até que um simples movimento para a direita fez ele se tocar com o carro de Daniel Kvyat, e o que aconteceu depois foi uma cena que quem viu jamais esquecerá. Caralho. O carro de Grosjean atravessou a pista como um míssil em plena velocidade, rasgando o guarda-reio como se fosse papel. O impacto foi de 53G e o carro simplesmente se partiu no meio. Por alguns segundos, um silêncio mortal tomou conta do mundo, mas Grosjean, coberto em chamas, ele fez o impensável. Preso nos destroços com seu macacão começando a queimar, ele brigou contra o cinto, contra o volante, contra o fogo, e 28 segundos depois, um tempo que pareceu uma eternidade, ele emergiu das chamas como um verdadeiro herói. Ele foi resgatado pela equipe médica com queimaduras nas mãos, mas vivo. E aquele dia foi o triunfo da coragem humana, o triunfo da segurança moderna na Fórmula 1, foi o triunfo da vontade de viver. Moleque, que isso, viado? Outro que nasceu de novo, né? O macacão da Fórmula 1 é macacão à prova de fogo, então. É isso. And a big fire there as they exited out of turn 3, and that looks very nasty indeed, and unsurprisingly. Pô, eu assisti a Drive to Survive dessa temporada aí. Moleque, é muito foda o episódio dessa corrida. E falar do Grosjean, da história dele. É muito foda. Era o Grande Prêmio da Malásia, temporada de 2000 acontecer. Saindo de uma curva de alta velocidade, Petrov errou o ponto de freada, foi para fora da pista e o Renault de Petrov literalmente voou com as 4 rodas no ar. Já na última volta do Grande Prêmio da Itália de 1993, o jovem brasileiro Christian Fittipaldi e o seu companheiro de equipe Pierluigi Martini, ambos vinham lado a lado, costurando o tráfego e disputando posição até o último metro, quando de repente, na aproximação para a linha de chegada, Martini deu uma leve cortada, tentando se reposicionar melhor. E foi aí que o impossível aconteceu. A roda dianteira de Fittipaldi tocou a roda traseira esquerda de Martini e o carro do brasileiro simplesmente decolou. Caralho! O carro seguiu como um míssil girando no ar, Carro deu um rampa! backflip completo, uma volta de 360 graus e, como num passe de mágica, caiu de volta com as 4 rodas no chão. E o mais inacreditável, Christian acelerou e cruzou a linha de chegada como se nada tivesse acontecido. O Christian vai passando ali sem roda para receber a bandeirada. Olha GTA de só sexta. a capotagem do Christian. Ele girou em cima do carro. Já no Grande Prêmio da Hungria de 2021, a corrida começou com o caos. O céu estava nublado, a pista molhada e o circo da Fórmula 1 pronto para um espetáculo. Logo Olha. na primeira curva, Valtteri Bottas errou o ponto de frenagem e acabou batendo em Lando Norris, que na sequência bateu em Max Verstappen e a tragédia foi feita. Era como se um dominó de milhões de dólares Olha. tivesse sido derrubado. E com o grid inteiro bagunçado e vários carros danificados, a corrida foi interrompida. Mas, e aí que vem o ponto de 1 em 1 milhão. A direção da prova decidiu relargar a corrida com uma nova largada parada. Ou seja, todo mundo deveria se alinhar novamente no grid. Mas a pista tinha secado, e os pilotos, percebendo isso, tomaram uma decisão esperta. Eles entraram nos boxes no fim da volta de formação para trocar os pneus de chuva pelos pneus de pista seca. Esse aí a gente viu. Todos menos um, Lewis Hamilton. O heptacampeão seguiu o protocolo, alinhou seu carro no grid de largada e ali estava ele, literalmente sozinho no grid, como se fosse o protagonista de um videogame bugado. And there's Lando Norris touched and into each other. It's gonna E perdeu, be né? lights out. Away we go for Lewis perdeu. Hamilton only. A Fórmula 1 é feita de números, milésimos, estratégias, máquinas Isso aí é sacanagem, e regras. Mas o que realmente a torna mágica são os momentos que ninguém consegue prever. A vitória de Hamilton com 3 pneus, a largada mais solitária da história, o fogo, o susto e a superação de Romain Grosjean, ou até uma mola que quase tirou a vida de Massa. Esses momentos não estão nos livros de engenharia, estão na memória,
e na alma de quem assiste. Porque no fim das contas, a Fórmula 1 é isso. É o esporte onde a glória e o desastre andam lado a lado, e às vezes no mesmo traçado. Então da próxima vez que você ir assistir uma corrida, lembre-se, você pode estar prestes a ver algo que só vai acontecer uma vez em 1 milhão. Mas agora eu quero saber de você, piloto. Qual desses momentos você mais gostou? E qual ficou faltando? Comenta aí e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pô, achei irado o vídeo. Esse canal é maneiro desse maluco, hein, mano? O Luan Rodak. Canal bom, mano. Gostei.